Lute, 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 até que cordeiros se tornem leões. Repita comigo. Lute, 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 até que cordeiro se torne leões. Isso é uma frase que estava lá no filme. Eu encontro em Hebreus 12, verso 4, o Espírito Santo de Deus dizendo assim: na luta contra o pecado, ainda não tentes resistido até o sangue. O que está dizendo? Você não está lutando, e você ainda continua como cordeirinho, mas você precisa entender que você é um leão, você é uma leoa. Lute, 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 até que cordeiros se torne leões. Lute, 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 até que cordeiros se torne leões. Na luta contra o pecado, ainda não tentes resistido até o sangue. Marca esse versículo na sua Bíblia mesmo. Quando você tiver meio barro, meio tijolo, você vai pensar assim: eu não resisti até o sangue ainda. Ou seja, tem muito chão. Então eu não lutei contra o pecado ainda, até o sangue. Na luta contra o pecado, ainda não resististes até o sangue. Então você tem que lutar muito ainda contra o pecado. Eu tenho que lutar muito contra o pecado, conforme o autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 4. Existe uma história de uma criança que fala com seu avô, que no coração dele tinha um lobo e tinha uma ovelha. E a criança pergunta ao avô: vovô, qual das duas vai crescer, o lobo ou a criança, ou a ovelha? E o avô diz para aquela criança: vai crescer aquele que for alimentado. Então, se nós alimentamos o mal vai crescer. Então, nós, se alimentamos o pecado vai crescer dentro de nós. O pecado, ele surge com uma grande ideia, como um pensamento. Você pensou e de repente, se você continuar alimentando, ele vai se concretizar. Então é uma batalha, e essa batalha começa na mente. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele me manda que eu manter a mente guardada, a mente transformada pela renovação do Espírito Santo. A Bíblia, ela me apresenta essa luta contra o pecado no velho homem e no novo homem. O velho homem era o velho Eliezer de ontem. O novo homem é o novo Eliezer de hoje, que hoje pede perdão a Deus e hoje se purifica. Bem, Lutero falou algo muito interessante. Lutero disse, toda vez que a gente faz uma citação, não sabe quem é, a gente bota na conta de Lutero. Então, Lutero diz o seguinte, que ele tinha o velho homem, então ele se batizou. Então ele pensou assim: pronto, o velho homem morreu afogado. Mas ele disse assim: mas o desgraçado sabia nadar. O desgraçado sabia nadar. Desgraçado no sentido que não tem graça. Então, sem a graça. Então ele disse assim: eu achei que quando eu me batizasse, o pastor ia me botar aqui na água e me tirar pronto. O velho homem morreu lá afogado, bem feito para ele, eu sou um novo homem. Aí Lutero diz assim: mas o desgraçado sabia nadar. Então, ou seja, ele está vivo. E como é que ele vive? Quando eu alimento o velho homem. Eu preciso entender que eu só posso enfraquecer o velho homem e alimentar o novo homem comendo a palavra. É a palavra de Deus. Repita comigo: é a palavra, meu alimento. Então, se você passa uma semana sem comer, não sei o que pode acontecer, doutora Hernani, doutora Daniele, doutora Dalva Margarete, uma semana sem comer, a pessoa já está correndo perigo. Uma semana sem comer. Imagina o crente, uma semana sem comer. Uma semana sem comer. A Bíblia fala que nós temos esse velho homem e o novo homem. Quem nós estamos alimentando? Então eu pergunto a você: quem você está alimentando?
Quem você está alimentando, o velho homem ou o novo homem? Nós pensamos que seria fácil, mas não é fácil. Eu preciso ter essa ideia, ter esse pensamento, que eu tenho que alimentar o meu espírito, e eu alimento o meu espírito com a palavra de Deus. Isaías 61, verso 1, o próprio profeta falando de Jesus que viria lá na frente, e Jesus vai dizer assim, hoje se concretizou essa palavra. Isaías 61, verso 1 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para o quê? Pregar. Para que o Senhor te ungiu? Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor me ungiu. O Senhor me capacitou para quê? Para ficar aqui medindo com a Ana Maria quem é mais espiritual? Leia comigo, vamos lá, o Emerson está compartilhando conosco, vamos lá. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Emerson, fica ali na porta, por favor, Emerson. O pai do Emerson, por gentileza. O Espírito do Senhor está sobre mim. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre nós, e o Senhor me ungiu. O Senhor te ungiu para quê, meu irmão? O Senhor te ungiu para pregar boas novas, para curar, para falar de libertação e pôr em liberdade os algemados. Tem gente algemada, tem gente presa, e tem gente presa na tua casa, tem gente presa na igreja. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, Ele está sobre nós, através de Jesus. O Senhor tem nos ungido, o Senhor tem nos capacitado para trabalhar, para colocar em liberdade aqueles que estão algemados. Eu não sei se você já, por curiosidade, por brincadeira, você já colocou uma algema. É horrível, você não consegue se mexer. Não dá para esticar o braço, não dá para nada. Por isso que a polícia usa a algema, porque realmente imobiliza. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele me capacitou para curar e falar de libertação e pôr em liberdade aqueles que estão algemados. A pior algema, irmão, é essa que o diabo coloca na pessoa. A pessoa está algemada, a pessoa não consegue se locomover, é como se estivesse naquela camisa de força que no passado era usada. E a Bíblia diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor tem te ungido, o Senhor tem capacitado a igreja, o Senhor tem libertado a igreja, o Senhor tem dado à igreja condições para que a igreja possa agir, para que a igreja possa trabalhar. Mas você não foi ungido para ficar calado, para ficar cuidando só da sua vida. Você foi ungido para ter uma vida ao lado de Jesus. Você não foi ungido para ter uma vida de egoísmo. Você foi ungido para estar ao lado de Jesus. Você não foi ungido para construir um império. Você foi ungido para estar ao lado de Jesus. Você não foi ungido para fazer a sua vontade. Você foi ungido para estar ao lado de Jesus. Você está com Jesus, está Jesus sobre você, através do Espírito Santo. Ele nos ungiu com um propósito. Qual o propósito? Primeiro, pregar boas novas, repita. Pregar boas novas, irmãos, é falar do Evangelho. Ah, mas eu sou novo convertido. Melhor, no passado, tinha uns crentes do passado que diziam, você é novo convertido, não fala. Aí o cara ficava velho convertido, continuava calado. Não falava. Então, se você é novo convertido, você não pode se calar.
Você não deve se calar, mas você tem que falar aquilo que Jesus tem feito na tua vida. Então pregue as boas novas. Boas novas é novidade. Qual é a novidade que você tem? Segundo, para que o Senhor me ungiu? Para curar as pessoas que estão já com o coração quebrantado. A pessoa já está quebrantada, já está fácil da palavra ser semeada. Terceiro, para proclamar. Então, para você falar, libertação. Então, repita comigo, libertação. Em nome de Jesus. Libertação. Em nome de Jesus. Pensa numa pessoa que está algemada espiritualmente. Levanta a mão e fala assim, libertação em nome de Jesus. Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos capacitou para pregar, para curar e para falar. O que o Isaías 37, Ezequiel 37 fez? Era um monte de ossos e o Senhor falou assim, fale aos ossos. Ele não tinha que ir lá passar super bonde nos ossos. Ele teve que falar aos ossos. E o Espírito do Senhor me ungiu para falar aos quebrantados. E para também falar que existe libertação. Então eu quero que você repita comigo. O Espírito do Senhor me ungiu. Porque há libertação. Em nome de Jesus. O Espírito do Senhor me ungiu para abertura de prisão. O Espírito do Senhor me ungiu para falar do ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor me ungiu para consolar os que choram. Tem muita gente chorando. Muita gente chorando. Choram porque não vê futuro. Chora porque o presente foi-se. Chora porque vive uma situação de desespero. E a Bíblia diz, o Espírito do Senhor me ungiu. O Espírito do Senhor me ungiu para consolar os que choram. Irmãos, quantas vezes você está aqui, está no culto, tem alguém chorando do teu lado, mas você faz ouvido de mercador, não tem nada com isso, não conheço, não sei quem é. Mas o Senhor te ungiu, te capacitou. Só você tem uma palavra que essa pessoa precisa ouvir. O banco não vai falar. O microfone sozinho não vai falar. O Espírito do Senhor te ungiu para você abrir essa boca. Para você falar. Qual é a batalha do servo de Deus? A batalha do servo de Deus é o medo. Eu tenho medo de falar. Talvez te colocaram medo, a igreja colocou medo, o pastor te colocou medo. Você não é capacitado para falar. Aí você se calou. É diabólico mesmo. Se o pastor Eliezer fez isso, ele foi usado pelo diabo. Mandar você se calar. Isso não está na Bíblia. O Espírito do Senhor ungiu a igreja. O Espírito do Senhor te ungiu para que você fale. Para que você declare libertação. E essa é a batalha. Quando Jesus terminou esse versículo, Lucas 4, verso 18, Jesus entra, era um sábado, Jesus entra na sinagoga e Jesus abre e ele vai ler justamente esse texto de Isaías 61 e Jesus lê esse texto, aí Jesus termina, ele tira o óculos, me dá um desconto, ele tirou o óculos e ele disse assim para o auditório da época, hoje se cumpriu essa palavra. Quando Jesus fala isso, tentaram matar Jesus, tentaram jogar Jesus de um precipício, tentaram apedrejar Jesus, porque Jesus disse assim, hoje se cumpre essa palavra. Que palavra? A palavra de Isaías, que o Senhor o havia ungido para pregar boas novas, para libertar, para abertura de prisão, para falar do ano aceitável, para consolar os que choram. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus
falou, hoje se cumpre essa escritura. Mas aonde isso está na igreja, pastor? Isso é uma palavra para Jesus. Jesus está dizendo, eu sou aquele que foi comissionado. Mas Jesus, ele disse assim, olha, ele fala, então, ele diz assim, João 14, verso 12, ele diz para a igreja, para você e para mim, vocês farão obras maiores do que eu faço. Se Jesus foi comissionado para fazer esses 6 itens, pregar boas novas, curar quebrantado, proclamar, abertura de prisão, pregar o ano aceitável, consolar os que choram, ele mesmo disse assim, vocês foram comissionados, vocês foram, receberam de mim uma virtude, uma unção, para fazer obras maiores do que eu faço, João 14, verso 12, então você foi comissionado pelo Senhor para fazer isso tudo que o profeta Isaías falou. Atos capítulo 10, verso 38, a Bíblia diz assim, como Deus ungiu com Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus andou por toda parte, caminhou, realizando o bem, salvando os oprimidos do diabo. Você sabe o que é opressão? Opressão é uma tristeza que você não sabe dizer. Por que está triste? Eu não sei. Mas é uma tristeza que vem de dentro. Eu estou triste, dá vontade de chorar. Opressão é algo que aperta o teu peito. Opressão é algo que te incomoda, tira a tua alegria, rouba as tuas forças. Opressão é diabólica, meu irmão. Só quem tem opressão é que sabe. É diabólico. E a Bíblia diz que isso é uma algema, isso é uma escravidão. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, como Deus ungiu com o Espírito Santo, e você também foi ungido pelo Espírito Santo, e como ele realizou o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo. Aí diz o final do versículo. Você achou aí, André? Conseguiram? Não, né? Porque Deus era com ele. O finalzinho. Então, marque isso na sua Bíblia. Por que ele conseguiu isso tudo? Atos 10, 38. Porque Deus era com ele. Dê glória a Deus. Deus é contigo, meu irmão. Irmão, tudo é possível hoje, através do sangue de Jesus. Deus está aqui nesse lugar. Repita comigo, Deus está aqui. Chama o Jonatas, vem cá, Jonatas. Deus está aqui neste lugar, Deus está se manifestando, é Deus que está falando no seu coração, é Deus que está te conduzindo. Leia comigo aí, Emerson colocou ali para a gente, vamos lá. Como Deus ungiu. Amém? Deixa o Senhor falar no teu coração. Deus está aqui. Eu quero botar esse hino aí no meio da mensagem, para que você entenda que Deus está aqui. Pode deixar apagado aqui, e nós vamos, se você souber, assentado como você está, mas eu quero que você cante com o coração. Que o Senhor tem ungido essa igreja, o Senhor tem ungido esse púlpito, o Senhor tem ungido você, para que os algemados sejam libertos. Ainda que for a situação, Deus tem nos dado condições de nós sermos mais do que vencedores.
seus problemas. Fale com Deus e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda que vier a noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda que vier a noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Tem muitos que estão oprimidos pelo diabo. Não haverá remédio no hospital para essa pessoa. Não terceirize essa responsabilidade para o psicólogo. Não terceirize essa responsabilidade para o profissional da área. Não terceirize essa responsabilidade para o laboratório, para o Rivotril. Não terceirize essa responsabilidade, porque essa responsabilidade é tua, é minha. O Senhor que nos capacitou para declarar libertação aos cativos. E por que as pessoas não têm aonde se curar? Porque nós não estamos falando. Essa responsabilidade é tua, meu irmão. Essa responsabilidade é minha. Não uma mensagem que você gosta de ouvir, não. Ninguém gosta de ouvir uma mensagem dessa, em que você não é colocado para o alto, sendo o centro da atenção. Nós gostamos de mensagem que você diz, que o pregador diz que você é a cabeça, que você vai ganhar, que você... Não, o Senhor te ungiu, o Senhor te capacitou para fazer algo. E o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? O Senhor me capacitou, Jesus derramou o sangue dele na cruz para que eu fosse capacitado. E o que o Senhor quer? Que só a igreja tem essa capacidade. E se a igreja se calar? Ah, pastor, se calar, a pedra fala. Pedra não fala, meu irmão. Pedra não fala. Nunca vi uma pedra falar. Pedra não fala. Mas a Bíblia diz que se calar, as pedras falarão, para glorificar a Deus. Se por acaso você não glorificar, se você não levantar a mão e você não der glória a Deus, se a igreja um dia se calar, a Bíblia diz, não vai deixar de ter glória a Deus, as pedras vão dar. Será que vai precisar pedra dar glória a Deus? Ou será que eu tenho uma igreja que pode dar glória a Deus? Então a Bíblia diz, se a igreja se calar, não é de pregar não, pregar só a igreja, mas se a igreja se calar, de dar glória a Deus, aí o Senhor não vai ficar sem glória, que as pedras darão glória a Deus. Mas para pregar o evangelho, se a igreja não pregar, não adianta, pedra não prega. E a Bíblia diz que o Senhor capacitou para salvar todos os oprimidos do diabo. Por quê? Diz lá o versículo
que os irmãos não conseguiram colocar, que os irmãos colocaram, Atos 10, 38 no finalzinho, porque Deus era com ele. Deus era com quem? Deus era com quem? Com Jesus. Foi o Senhor mandou Jesus a este mundo, Deus mandou seu Filho a este mundo, para pregar o Evangelho, para salvar o homem, João 3,16, e o Senhor era com ele. Quando ele morre na cruz, a Bíblia diz que o Senhor teve que virar o rosto. Foi muita dor. O meu pecado estava em Jesus, e o Senhor teve que virar o rosto, porque Deus era com ele, mas naquele momento, o Filho teve que pagar o preço do meu pecado. O pecado me afasta de Deus. O pecado me leva mais longe do que eu queria ir. O pecado é diabólico, o pecado escraviza. O pecado é pecado, irmão. Não brinque com o pecado. Atos 10, 38, a Bíblia diz, Atos 10, 38, quem achar me ajuda aí, por favor. Esse aqui eu não separei. Vamos lá. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Por quê? Só as mulheres. Por quê? Homens. Deus era com ele. Deus é contigo. Deus está aqui neste lugar. Eu preciso entender que Deus está aqui neste lugar. Se eu me calar, não haverá libertação, não haverá como os cativos. Jesus fez o ministério completo dentro da igreja da época, mas dentro da igreja da época, dentro da instituição, existiam pessoas que estavam possessas. Dentro da igreja da época, e eu quero dizer como o pastor Tito diz, pasme os irmãos, pasme os irmãos, é uma expressão que ele gosta de usar muito. Muitos dentro da igreja hoje estão possessos, estão oprimidos. Dentro das igrejas, pastores que estão atrás de púlpito estão oprimidos. Por que motivo? Lucas capítulo 10, verso 16, Jesus, ele estava começando o seu ministério, ele estava andando, e ele vê uma mulher toda encurvada, e a Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher, ele estava acho que na sinagoga, ele puxa aquela mulher para frente, e ele cura aquela mulher, e era um sábado, e todos os religiosos de plantão, 13, Lucas 13, 16, bota 13, todos que estavam de plantão, começaram a criticar Jesus, porque ele curou no sábado. Jesus, ele diz assim, por que motivo não se deveria livrar do cativeiro em um dia de sábado esta mulher? Aí sabe o que ele diz? Filha de Abraão. Sabe o que significava ser filho de Abraão na época? Estar no pacto da aliança, fazer parte do corpo, fazer parte da etnia, fazer parte do judaísmo, fazer parte do povo de Deus. Então o Senhor estava dizendo, e aquela mulher, filha de Abraão, participava da escola dominical, dizimista, membro da igreja batista, estava lá todo domingo, todo dia, mas aquela mulher era presa pelo diabo. Pastor, pode isso? Ué, Jesus que disse. Ninguém identificou. Todo mundo achando que a mulher tinha uma enfermidade. Mas Jesus, o olho de Jesus bateu naquela mulher e curou aquela mulher e disse, essa mulher, ela estava presa e eu a libertei da prisão que há 18 anos ela tinha.
18 anos encurvada, 18 anos olhando para o chão, 18 anos sem ver o horizonte, 18 anos sem ver o sol, olhando para o chão, 18 anos presa. E Jesus disse que isso era diabólico, e ele livrou essa mulher. O que eu não sabia, o que você não sabia, e o que os líderes daquela igreja não sabiam, é que esse cativeiro era maligno, aquela enfermidade era maligna, era uma prisão demoníaca no corpo daquela mulher. E Jesus diz: a mulher era filha de Abraão, tinha promessa, tinha aliança, tinha pacto, o pacto lá de Gênesis capítulo 12. A mulher tinha, mas era escrava. Eu quero que você feche seus olhos e bota a mão no seu coração nesta manhã. Pelo poder que há no nome de Jesus, as prisões espirituais estão sendo derrubadas. Nesta manhã, pelo poder que há no nome de Jesus, eu declaro desse altar libertação, cura e salvação. E as ações demoníacas caiam por terra em nome de Jesus. E eu quero encerrar dizendo para você, talvez por que aquela mulher, ela era encurvada durante tanto tempo, porque talvez ela não acreditava na ação demoníaca. Ah não, isso é bobagem, isso é bobagem, não existe. Então porque ela não acreditava, ficou fácil. Qual é o oponente mais fácil? É aquele que não espera o golpe, aí ele não está preparado. Eu já ouvi um grande mestre alegando que só sofremos a influência do Espírito, que só sofremos a influência do Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse uma força, você sentisse, mas ele não é uma pessoa como o nosso professor falou aqui hoje, mas o Espírito Santo é real, é uma pessoa, ele intercede, ele ajuda a igreja, ele capacita a igreja, é ele que me convence do pecado, do juízo, é ele que está comigo me capacitando, é ele que fala ao meu ouvido, é ele que me inspira, é ele que fala à igreja, é o Espírito Santo. Atos capítulo 8, verso de 4 a 8, diz que Filipe anunciava a Jesus, e diz assim, o mesmo motivo, porque Deus era com ele. Filipe anunciava a Jesus. Atos 8, de 4 ao verso 8, diz que ele, Filipe, era ouvido porque ele pregava a Jesus. Vamos lá, do 4 ao 8. Mas os que andavam dispersos, iam por toda parte, anunciando a palavra. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, proclamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Repita comigo: haverá grande alegria na cidade do Rio de Janeiro, porque o Espírito Santo de Deus há de libertar, através da igreja, muitos que estão oprimidos. Irmãos, a Bíblia diz que Filipe anunciava Jesus. Anuncia Jesus, fale de Jesus. Por que Filipe era ouvido? Porque ele pregava de Jesus. Fale de Jesus. Deixa meu Botafogo de lado. Não fale do Botafogo. Não fale lá do Bolsonaro, do Lula, do Aécio, do Ciro Gomes. Não fale de política, fale de Jesus. Compartilhe Jesus. Diga de Jesus. Tem um vídeo circulando
e que vão proibir as Bíblias, e houve discussão e não sei o quê. Eu vi aquilo, eu disse para mim, não compartilhei para não ofender ninguém, mas eu botei assim, glória a Deus, porque vão proibir a Bíblia. Sabe por quê? É sinal que Jesus está voltando. Ele disse que quando o funil estivesse estreitando, haveria proibição de culto, levaria muitos para a cadeia, matariam muitos pastores, pregadores da palavra. Irmãos, quando o funil se apertar, quando Jesus estiver voltando, só vai passar aquele que tem compromisso com o Senhor. Vai separar mesmo, porque vai ficar estreito, vai ter perseguição mesmo. Isso já está acontecendo na nossa geração, glória a Deus. Não diga, Senhor, que não acontece. Tem que acontecer, a Bíblia diz que vai acontecer. Vai proibir Bíblia, vai proibir culto, vai proibir de você falar, não sei se vão amordaçar, não sei como é que vai fazer, mas a Bíblia diz que vai acontecer. É um cenário para o anticristo, diz a palavra. Jesus, Mateus 5, Jesus disse assim: alegrai-vos e exultai-vos quando isto acontecer, porque é grande o vosso galardão. A igreja não está se alegrando. Se alegre com a perseguição, se alegre com a perseguição, é grande o galardão no céu. Aí Jesus completa assim: porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. É Mateus 5, não sei o versículo, não botei, mas está lá. Assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Antes do Eliezer, antes de você, da igreja de Laranjeiras, já teve gente que foi perseguida. E o Senhor disse assim: se alegrai-vos, alegrai-vos. Em que momento Jesus faz tais afirmação? Jesus faz essa afirmação que haverá perseguição, quando ele fala das bem-aventuranças. Ele diz: bem-aventurados que têm fome de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm coração puro, bem-aventurados que trabalham pela paz, bem-aventurados os que sofrem perseguição por fazer a minha vontade. Agora olhe para mim, preste atenção. Tem muito crente, cara de pau, merece uma surra. O camarada falta o trabalho, é um péssimo funcionário, não dá testemunho. Aí quando a chapa esquenta, eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Vai plantar batata? Você plantou e está colhendo. Você não está sendo perseguido por causa do evangelho, não é por causa das bem-aventuranças. Você está sendo perseguido porque você plantou, você não foi um bom funcionário. Eu tive empresa, e que coisa triste era ter crente trabalhando. Misericórdia. Não gostei. É lógico que não podemos generalizar, mas eu não dei muita sorte, que peguei uns que chegava, todo mundo trabalhando no sábado, a gente trabalhava dia de sábado, o camarada faltava, e na segunda-feira falava: faltei porque na sexta-feira eu fui para a vigília. Mas aí ele foi para a vigília, o amigo dele, que não é crente, é macumbeiro, é flamenguista, não sei o que ele é alguma coisa. Então o amigo dele, que não é crente, ele não foi para a vigília, aí teve que trabalhar dobrado no lugar dele. Então se ele foi para a vigília, ele ia ter que trabalhar, dar o jeito dele mesmo. Então, meu irmão, perseguição acontecerá sim, mas por causa das bem-aventuranças. Não use esse versículo que haverá perseguição isolado das bem-aventuranças. Nada não. Aí é pegar o texto fora do contexto. A perseguição está dentro das bem-aventuranças. Bem-aventurado aqueles que lutam pela paz. Bem-aventurado, aí Jesus diz: alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Assim a igreja antes de você fez. Nessa manhã, eu quero que você entenda: estamos numa batalha, meu. E essa batalha é de dentro para fora. Eu tenho que primeiro batalhar contra esse Eliezer. Esse velho homem que não morreu afogado, que toda hora
fica me impulsionando para o pecado, me impulsionando para as coisas da carne, me impulsionando para a glutonaria, me impulsionando para tantas coisas horríveis. Aonde que o diabo, ele vai te tentar, onde ele vai, ele é esperto, ele faz ele escaneia você, e ele vai saber como te tentar, como atrapalhar a sua vida. Nesta manhã, o Senhor está dizendo, estamos numa batalha, na luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Jesus foi até o sangue, derramou sangue na cruz do Calvário. Será que estamos lutando até o sangue? Se eu não consigo vencer esse pecado, você já fez jejum? Lutar até o sangue, já fez jejum, já ficou um dia sem comer, 12 horas? A gente faz jornada de oração, poucos são que conseguem entrar, e olha que é no vídeo, nem aqui. Antigamente as jornadas eram feitas aqui na igreja, mas agora é feito no vídeo, você na sua casa. Dá para sair, beber água, esticar a perna. Nessa manhã, eu quero te convidar. O funil está se estreitando. Jesus está voltando mesmo. E tomara que proíba mesmo o crente de ler a Bíblia, que aí você vai ter que botar a Bíblia no coração. Eu falei com o André hoje, eu gosto muito do irmão André. O irmão André foi o que fez as portas abertas. Como é que ele fazia? Ele fazia tráfico de Bíblias, botava no carro dele e tentava ir para a Bíblia na antiga União Soviética. Era proibido. E ele corria risco de vida e ia lá levar a Bíblia na União Soviética. E aquela igreja, as igrejas subterrâneas que viviam escondida, cresceram muito com a atitude de homens como André, com a palavra de Deus. Perseguição haverá, mas enquanto nós temos liberdade, não usemos a nossa liberdade para dar ocasião à carne. Que Deus complete essa palavra em nossos corações.